O ano era 1990. Neste tempo, houve, uma grande discussão acerca da constituição próspera das cidades. E isso nascia lá na gestão, das organizações. Neste tempo, na América Latina, foi, congregado um grupo de especialistas, entre eles arquitetos, administradores, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos e tantos outros especialistas no campo da constituição humana, para que se pensasse, vez por todas, quais seriam os melhores caminhos para o desenvolvimento próspero das cidades dentro de uma construção balizadora. O que se buscava na década de 90 era a possibilidade de se criar diretrizes a partir deste GT, para pensarmos uma cidade, pautada num princípio, o princípio educativo. E a ideia que se tinha era a seguinte, na cidade educadora ou na cidade acessível, que nasceria mais à frente, a grande discussão era, todos aprendem com todos, ou seja, ou todas aprendem com todas, pensando aí na discussão, do legado de identidade de gênero, Mas vejam que interessante, e é isto que eu quero dizer, Acompanhando esse movimento naquele tempo, eu percebia que havia daquele grupo já um entendimento de que a ideia de aprender estava muito mais atrelada a conteúdos socioemocionais e a melhoramento, de condutas acerca daquilo que é público, acerca, das relações instituídas na polis, na cidade, acerca das relações sociais que são tecidas, dentro da constituição das organizações. Então vejam que naquele tempo já se mencionava a ideia de que deveriam ser criadas diretrizes, balizadoras para nós pensarmos uma cidade, e aí cidade como organização humana, Claro, aí o interior, o urbano, conversando a ideia de cidade como concentração humana. Acessível, acessível e educadora. Ou seja, que nós pudéssemos criar uma atmosfera nessas organizações, e nessas concentrações humanas, onde todos se comprometessem com o melhoramento de si e do outro. E aí nasce o movimento das cidades educadoras. Na década de 90, se cria um movimento, instituído, que se chama Movimento das Cidades Educadoras, ou Movimento das Cidades que Educam, e esse movimento que hoje já está, consagrado, nós temos algumas cidades aí que já fazem adesão a esse movimento há muitos anos, E aí nós podemos citar Santiago, nós podemos citar aí, também a cidade, de Florianópolis. São cidades que assumem as diretrizes desse movimento e trabalham as políticas públicas todas voltadas com uma consciência de pertencimento. E hoje, para mim fazer essa discussão, eu vou me pautar no professor Walter Morigi. O professor Walter Morigi é quem relata e compila há mais de uma década todas as conquistas que as cidades vêm fazendo a partir de processos de tomada de consciência acerca daquilo que é público,
na perspectiva do zelo, e acerca da reeducação das pessoas, né? E ele parte na discussão dele, na obra que ele constitui, de duas discussões interessantes, e uma delas é a Declaração de Salamanca, lá de 94, que diz que a educação é um direito de todos e que a gente usa a Declaração de Salamanca, né, numa perspectiva da educação especial, ou na perspectiva da educação especial. A gente traz ela muito na discussão da educação inclusiva propriamente dita, mas o professor Walter, ele amplia a discussão. E eu acho que é chegada a hora de ampliar a discussão, né? Eu já tensionei isso no meu mestrado, né? Já tensionei isso no doutorado. Eu entendo que nós temos que dilatar as concepções. Cidade acessível não é só na perspectiva inclusiva do público-alvo da educação especial. É uma cidade acessível no sentido de dar protagonismo às pessoas. De que forma? Criando possibilidades de gerir, onde estas pessoas se comprometam com o próprio protagonismo, né? Que é diferente de empreender. Empreender é uma outra corrente. Essa corrente diz o seguinte: não adianta eu criar mecanismos de produção se a conduta, né, do sujeito não é de entendimento do processo. Eu só, valido algo que em mim me move. Se não me mover, né, cai ao náufrago. Então o professor Walter vai dizer o seguinte, né? Antes da gente discutir a ideia de empreender, antes da gente discutir elementos, né, de economia a partir da a proatividade do sujeito, nós temos que criar nas organizações, nessas cidades, nessas concentrações humanas, uma atmosfera educativa da coisa pública e educativa da conduta do melhoramento do outro. Esta é a grande matriz do movimento das cidades educadoras, que hoje prosperam de maneira fantástica. Eu conto uma experiência que tive quando visitei uma dessas cidades, e no banco da praça, né, um banco de madeira, havia embaixo uma mala que se puxava, e nessa mala tinha livros. As pessoas sentavam ali para aguardar, né, o momento de se inserirem no comércio, né, de consultarem os bancos, e ficavam lendo. E os livros não eram roubados, os livros não eram depredados, porque havia ali uma atmosfera, né, muito bem trabalhada por política pública, né, de pertencimento. Nessa mesma cidade, no centro da praça, havia uma árvore feita de litro PET com poemas voadores. Os poemas voadores dos sujeitos que escreviam na cidade. E havia uma equipe que alimentava essa árvore, porque as pessoas podiam colher o poema e levar para casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é chegada a hora, e essa é uma concepção minha como técnico, né? É chegada a hora de nós pensarmos alguns conceitos que ao longo do tempo nós temos medo de mexer, né? Na perspectiva de ampliar um pouco mais. O contemporâneo exige que nós façamos, né, esse dilatamento de algumas concepções. Cidade acessível é a cidade que dá protagonismo a todos e a todas, né? Inclusive ao público-alvo da educação especial, né? Pela política, né, nacional de educação inclusiva de 2008 e por todos os marcos legais e normas técnicas, que não é aqui a minha atribuição, né? Eu odeio ser compêndio. Eu acho que tem coisas que a gente consulta, né? Eu quero ver produzir, né? Eu acho que produzir conhecimento é interessante. Então vejam que, né, o princípio do professor Walter é dizer justamente isso.
a Declaração de Salamanca lá de 94, mesmo voltada, né, a uma perspectiva inclusiva, se nós pensarmos por vias de vazamento, ou seja, né, colhermos dela também o que é significativo, nós vamos ter aí cidades educadoras, né, no sentido de assumirem que educam, né, de assumirem que as condutas e as práticas sociais, né, daquele universo, elas educam. E aí nós conseguimos atingir as escolas. Olha que interessante. Aí o IDEB sobe, os professores acabam entrando numa condição de valorização, porque há uma comunicação entre a sociedade que criou a escola, né, pela sua atmosfera acessível e educativa, e há um compromisso da escola de continuar fazendo este processo de produção de conhecimento para uma cidade acessível e educadora que entende, né, que só se faz processo de construção, né, a partir de pertencimento. E pertencimento tem a ver eminentemente com conteúdos socioemocionais ligados à ideia de trabalho em rede. Nós não podemos fazer, né, processos sem trabalho em rede. E como avaliador que fui desse movimento das cidades educadoras e acompanhei esse processo e tive o prazer de conhecer escolas engajadas na atmosfera de uma cidade que educa, e aí entendendo cidade como organismo, repito, urbano, né, e rural, a concentração humana, né? E a gente via que a acessibilidade era algo naturalizado, né? Não havia necessidade, né, de moralizar com a lei. Não havia necessidade. As pessoas internalizaram uma conduta que, através das políticas públicas das cidades que assinavam o convênio, né, com o movimento das cidades educadoras, iam instituindo, né, essa ideia de um pertencimento que não era a si mesmo, mas era a si mesmo e ao não eu, né? Então, hoje em especial, eu queria falar desse movimento porque eu recebi, né, um convite para voltar a fazer esse trabalho, né, de avaliador, de acompanhador das cidades que aderiram a essa atmosfera, né? Então vejam que eu preciso dizer para vocês que eu acredito nessa proposta, né? E por isso talvez, né, tenha sido convidado a retornar, né, a fazer esse trabalho lindo, né? A colher poemas voadores, a ler livro em banco de praça, né? A ver o sujeito da mercearia dando troco para a criança e explicando para ela por que ela está recebendo aquele valor, né? A ver as crianças ajudando a senhorinha a passar a rua, porque entendem que isso é um princípio não só de cuidado, mas é um princípio que alimenta, né, aquilo que nós chamamos de acolhimento. Então vejam que, né, sempre há possibilidades de pensar diferente o mesmo. Sempre há possibilidade. E eu entendo isso como uma premissa elementar. Um beijo grande, até a próxima e fiquem bem.